coordenador pedagógico organiza sua rotina para assumir o seu papel de articulador das aprendizagens na escola? Como fazer para que não fique apenas na função de resolver as emergências do dia a dia? Que reuniões precisa garantir? Como definir prioridades? Essas são algumas das questões que exploramos no livro Coordenação Pedagógica, Identidades, Saberes e Práticas, que foi produzido por nós, da comunidade educativa SEDAC, e acaba de ser lançado pela Moderna e Fundação Santilana. E é essa a discussão que a gente vai trazer para o episódio de hoje no Na Escola, um podcast para educadoras e educadores. Nessa segunda temporada, estamos discutindo o papel da coordenação pedagógica. Eu sou a Viviane Anselmo, coordenadora pedagógica na comunidade educativa SEDAC, e vou conversar com duas colegas que também são coordenadoras pedagógicas na CCEDAC, Ana Clara Bin e Priscila Di Giovanni. As duas são também coautoras do livro. Oi, Ana Clara. Oi, Priscila. Tudo bem? Oi, Viviane. Prazer estar aqui para essa conversa sobre as reflexões que a gente fez e conseguimos ali colocar no capítulo. Um prazer estar aqui. Oi, Viviane, Ana Clara e a todos que estão ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês, poder discutir e refletir sobre essas ações tão importantes do coordenador pedagógico. Eu já fui coordenadora e acho que essa conversa, essa reflexão continua sempre, né? Que bom estar aqui com vocês. Fundamental. Obrigada por estarem aqui. Priscila, a gente vai conversar hoje sobre rotina, que é algo, né? Uma palavra que pode até remeter à limitação, à repetição, mas que é essencial para a organização da vida do educador. Eu vou começar lendo um trechinho do livro. Acompanhar a entrada dos estudantes, substituir uma professora que faltou, conversar com um aluno que brigou em sala de aula, atender familiares, responder aos pedidos da Secretaria de Educação. As solicitações que chegam à coordenação pedagógica são tantas que deixam muitos profissionais em dúvida sobre o que priorizar na busca por equilíbrio e coerência na organização de suas atividades. É bem isso, né? Acho que muita gente deve ter se identificado. Antes da gente começar a falar de como que a gente faz, como organiza na prática, você podia contar pra gente, Pri, um pouquinho qual a importância da rotina do educador? Quais são os princípios para o coordenador estabelecer essa rotina? Acho que essa sempre foi e continua sendo, né? Acho que um desafio do coordenador, de uma coordenadora pedagógica, lidar com tantas demandas e romper com esse ciclo de apagar os incêndios, né? Que é uma expressão muito usada pelos coordenadores pedagógicos, que na verdade representa a quantidade de ações que nós realizamos enquanto coordenador pedagógico em função dos improvisos, das emergências e que por muitas vezes não sobra espaço mesmo para a realização de outras ações tão importantes como as que acontecem no cotidiano escolar. E a gente discutiu muito, né, Ana, no planejamento do capítulo 2, a importância dessa intencionalidade do coordenador pedagógico, né? Acho que sem planejamento dessa rotina, tudo vai caber, tudo cabe ali, né? E quando nós falamos em planejamento, a gente está falando em planejar 2 ou 3 ações por períodos de trabalho. O que eu não posso deixar de realizar nesse período ou neste dia especificamente, que de fato vai garantir aí ou vai assegurar o direito da aprendizagem dos estudantes. E acho que ao invés da gente pensar em várias ações, né, acho que se a gente for especificamente 2 ou 3 que podem ser realizadas, acho que ajuda o foco e essa intencionalidade que a gente está trazendo aqui. E acho que também é importante ficar claro, a ideia não é erradicar ou completamente, né, essas intercorrências que fazem parte do cotidiano, isso não vai acontecer, mas acho que refletir sobre as ações. Então acho que o CP precisa conhecer muito sua função, não apenas o que é esperado dele enquanto Secretaria de Educação, mas ouvir também os professores, a comunidade escolar, compreender que função que ele exerce na escola, porque isso vai contribuir de fato, então, para essa reflexão dessas ações realizadas no cotidiano escolar mesmo, né? E é importante, acho que, se orientar por metas, por objetivos, para definir essas atribuições, né, em função dessas prioridades estabelecidas coletivamente. E acho que esse movimento que a gente vai pensando e refletindo no livro o tempo todo, compreender seu papel, refletir sobre as ações que realiza e, principalmente, esses instrumentos que podem apoiar essa organização. Esse planejamento da rotina. Falando em instrumentos, né, acho que isso é uma parte bastante importante, como a Priscila está comentando, dessa organização toda e desse caminho para um maior foco e intencionalidade. Então, Ana, quais são os instrumentos que você considera que são úteis para ajudar o coordenador nessa organização? Eu acho que a Pri trouxe elementos importantes, né, para a gente pensar quando a gente fala da intencionalidade. Eu queria aqui, na hora de refletir um pouquinho sobre os instrumentos, lembrar de um grande foco que a gente refletiu e pensou bastante ao escrever o capítulo, que é a coerência. Então, os instrumentos, eles estão a serviço de garantir uma coerência entre aquilo que o coordenador planeja fazer, aquilo que ele deseja, aquele foco do trabalho, a intenção que ele tem de atuação, com aquilo que de fato acontece na rotina, no cotidiano escolar. Então, um instrumento que pode ser muito importante é algum
tipo de anotação dessa rotina. Então, uma agenda, uma planilha, uma lista, coisas que podem ali deixar claro para o coordenador a relação entre a ação que ele está tendo no dia a dia e aquilo que ele planejou fazer. No livro, a gente aborda algumas dessas e eu queria ressaltar aqui que a gente vai precisar entender também que um instrumento é a observação da própria rotina e a reflexão sobre aquilo, né? Não existe como conseguir uma excelência no fazer do coordenador pedagógico sem esses momentos em que olhe para sua rotina, olhe para aquilo que planejou fazer e aquilo que de fato aconteceu. E vá ali em parceria, né, na escola, com a equipe gestora, com seus professores, encontrando ajustes que façam sentido para garantir uma maior coerência do trabalho. Aí pensando nisso, né, em olhar para a rotina, a gente tem no livro, né, uma classificação das ações sob responsabilidade da coordenação, divididas em 5 grandes categorias. Priscila, você pode dizer pra gente quais são elas e comentar brevemente sobre cada uma? Não foi uma tarefa muito fácil, né, Ana Clara? Foi realizar essa sistematização, porque a gente vai olhando para esses grupos de ações e a gente vai pensando, poxa, esse daqui tem relação com esse. Então, a gente tentou sistematizar um pouco essas categorias. E a hora que a gente vai sistematizar um pouco essas categorias, a gente também foi pensando que essas diferentes dimensões, elas têm relações entre si, né? Elas não são totalmente fragmentadas, isoladas. Então eu tô fazendo determinada ação dessa categoria, então não tem relação com a outra, né? Acho que isso é importante também a gente pensar um pouco aqui na apresentação dessas categorias. Então, uma delas, que a gente discutiu bastante, é a questão da realização da gestão específica do currículo. Então, quando a gente está falando em fazer gestão dos documentos curriculares, uma gestão curricular, o que a gente está falando? Então, a gente está falando especificamente de assegurar que os objetivos de aprendizagem estão, de fato, chegando lá para as crianças e a forma que, de fato, esse ensino está ocorrendo, né? Então, tem sentido? As crianças estão produzindo sentido das atividades que estão sendo realizadas? Tem uma progressão entre os anos sendo garantidas pelos professores para os estudantes de primeiro, segundo, ou de 7º e 8º ano? Acho que tem uma questão também desses princípios para uma boa situação de aprendizagem. Então, como de fato é possível garantir, assegurar e apoiar o professor para que eles sejam realizados? Acho que tem bastante coisa que envolvem aí a gestão curricular, mas especificamente acho que tem a ver com os processos de ensino, com apoio nos processos de ensino e com apoio nos processos de aprendizagem. Uma outra categoria que acho que tem relação direta com isso, porque não dá pra gente fazer a escolha de um objetivo de aprendizagem sem a gente olhar para os saberes dos estudantes. Então, uma outra categoria importante aí de ações é o acompanhamento das aprendizagens. Então, vamos pensar, né? Será que o nosso professor lá do 7º ano sabe de fato quais são os alunos, quem são esses alunos que não estão ou que não leem convencionalmente? Ou lá nós temos, enquanto gestão, uma planilha que mostra os estudantes que não compreendem ou não conseguem fazer uma resolução de problemas pensando no campo aditivo ou multiplicativo? Então, acho que pensar nesse acompanhamento de forma sistêmica dentro da escola, pelo professor, pelo estudante, pelo professor, pela gestão, e acho que é fundamental. A gente também conseguiu categorizar e pensar na importância do coordenador pedagógico na formação de professores. E acho que a formação em serviço, né? O lugar que o CP, o papel que ele ocupa, que é fundamental nessa perspectiva colaborativa de formação. E é ele que está do lado do professor, que pode concretizar essa parceria de formação. Então, como é possível organizar um plano de formação para os professores? É possível construí-lo e realizá-lo de forma colaborativa? Que saberes os professores já têm? Quais são as maiores necessidades sobre o objeto de conhecimento dos estudantes, sobre as estratégias de ensino que os professores têm e quais são as ações de fato, né, as estratégias formativas possíveis para o coordenador pedagógico lançar a mão neste trimestre ou nesse semestre para apoiar todos os professores a avançarem seu conhecimento. E aí tem, né, claro, tem todas as relações que a gente tem enquanto parceria com as famílias, que aí entra outra categoria, que a gente não está falando só de comunicar as famílias dos projetos desenvolvidos ou fazer reunião de como que as crianças estão. A gente também está pensando no papel que a família ocupa dentro da escola. Então, que lugar que o coordenador e o diretor pensam juntos sobre essa aprendizagem que a escola também é capaz de ensinar às famílias, né? E acho que nesse sentido de ensinar as famílias, muito no lugar de que papel que a escola ocupa para as crianças e como que elas também podem apoiar esse processo de aprendizagem dos estudantes em casa ou juntos dentro da escola, né? Esse papel participativo. E uma outra categoria aí, que é o estudo pessoal, a autoformação. Então, é de responsabilidade, dentro de uma perspectiva
sistêmica, né? Que a Secretaria de Educação também apoie, claro, a formação do coordenador pedagógico, mas é de responsabilidade do CP a necessidade de autoconhecimento, né? A reflexão sobre sua prática, a busca por aprofundamento conceitual. E é a partir desse saber profissional que o coordenador tem melhores condições aí para conseguir mesmo essa intencionalidade que a gente veio discutindo aqui, nesse comecinho aqui de conversa sobre o papel do CP. É bacana, conforme você vai falando, fui lembrando também da construção do livro, né? Dos vários capítulos que a gente vai falando de todas essas dimensões e aprofundando em cada um dos capítulos, como a gente viu no episódio anterior, né? Que a gente trata um pouco mais da estrutura do livro. E tem uma questão que acho que ela é essencial quando a gente pensa nas aprendizagens e que a gente aborda lá no livro Direção Escolar, que é a questão da gestão afirmativa inclusiva, que considera a diversidade da comunidade escolar e promove o respeito às diferenças. Como isso afeta, Priscila, a atuação da coordenação pedagógica e como ela aparece no planejamento? Esse capítulo é um dos meus preferidos lá. Acho que vale a pena estudar esse capítulo. Primeiro porque acho que a gente vai revendo a concepção que a gente tem de todos. Acho que é muito comum na educação a gente usar essa expressão. A importância da aprendizagem de todos os estudantes, todos aprendem. Mas na prática ainda é uma estrutura educacional pensada muito nessa coisa de oferecer as mesmas oportunidades para todo mundo, né? E o que está em jogo é esse conceito, muito mais essa relação de igualdade do que de fato de equidade. E o livro mostra muito esses conceitos e faz a gente pensar sobre eles nessa perspectiva. Quem são esses todos que estamos falando, né? Quando a gente faz uma avaliação diagnóstica, lá dentro dessa relação que a gente falou de acompanhamento das aprendizagens, a gente está, de fato, fazendo uma análise com recorte de gênero, nível socioeconômico, raça. Enfim, os meninos e as meninas têm as mesmas oportunidades educativas? Se sentem tratados com o mesmo respeito? Os alunos negros e brancos são avaliados nos mesmos critérios acadêmicos e comportamentais? Que são muitas as perguntas que nós podemos levantar, realizar, repensar junto com os professores para poder pensar um pouco mesmo nessa concepção de todos, como aponta nesse capítulo, né? E essas reflexões, elas não estão a serviço apenas dos estudantes. Então, esse capítulo, ele ajuda o coordenador a olhar também para os professores. Eu ofereço as mesmas oportunidades de aprendizagem aos professores? Ou, a partir dessa caracterização, né, das necessidades, dos saberes, eu ofereço diferentes oportunidades a depender dessas necessidades de cada um? Quem são esses professores, né? Como que eles se constituíram docentes? Então, acho que tem muitas questões que respondem um pouco essa pergunta, né? Se aquele capítulo do livro também tem uma relação direta com o papel do CP. Acho que eu diria, em todas aquelas categorias, ele está presente, né? Eu acho que tem que ter uma conversa, um estudo muito interessante que é possível fazer entre equipe gestora, diretor, vice-diretor, se houver, e coordenador pedagógico, para poder tentar colocar em prática aqueles eixos tão claros que tem para realização da ação da gestão afirmativa. Então, acho que vale a pena estudar o capítulo. E que riqueza que é relacionar as duas obras, né? As duas publicações, pensando no livro Direção, pensando agora no livro Coordenação, essa relação que você foi estabelecendo, acho que ilustra um pouco da riqueza que é, né? Acho que nosso objetivo também é esse, né? Que a dupla gestora possa sentar e discutir os conteúdos dos dois livros que conversam tanto, né? Que se articulam tanto. E aí, voltando para o livro da Coordenação, Ana, o capítulo traz proposições muito pautadas pela prática, esse é o nosso desejo, né? Pela prática de quem conhece o cotidiano do coordenador e da coordenadora. Então, eu queria chamar a atenção para duas sessões em particular nesse capítulo, que é a análise de contexto e o mão na massa. Então, conta um pouquinho pra gente como eles estão organizados para ajudar o coordenador nesse cotidiano. Então, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho que esse panorama que a Priscila foi traçando, ele dá conta da complexidade da tarefa do coordenador. Em nenhum momento a gente quis, no capítulo, deixar transparecer ou não dar conta da multiplicidade de ações e de tarefas que o coordenador tem, que a gente conhece, porque também somos coordenadoras. Agora, o que a gente queria era encontrar saídas para que o coordenador pudesse olhar para sua rotina de forma reflexiva. Essas 5 dimensões que, como a Priscila veio contando, elas são articuladas, elas não são estanques, mas a nossa proposta, com a nossa intenção em descrever essas dimensões é que fosse possível dar conta dessa complexidade, da multiplicidade de tarefas, mas também de objetivos e de caminhos que o coordenador precisa percorrer. Então, nós propomos ali algumas cenas no capítulo, nessa sessão da análise do contexto, e a ideia é que
por meio dessas cenas, a gente consiga voltar o olhar de novo para as dimensões que são descritas no início do capítulo. As cenas são corriqueiras da escola, a gente entende que é possível se identificar com elas, então tem lá uma transcrição de uma reunião de gestão, tem a transcrição de uma conversa com um professor e tem um registro reflexivo do coordenador. Depois a gente propõe algumas questões para que cada coordenador possa, a partir de olhar para essas cenas, de olhar para um cotidiano escolar, também pensar sobre o seu próprio cotidiano e fazer uma avaliação, né? Na sessão Mão na Massa, a gente propõe uma análise da rotina a partir desses critérios. Então também tem instrumentos dentro do capítulo para que o coordenador possa parar um pouquinho, fazer ali um estudo, uma análise da sua rotina e a partir desses instrumentos da reflexão que foi ali traçada, que ele possa também criar, pensar ações efetivas para que possa ter uma rotina mais ajustada, mais coerente, mais alinhada aos objetivos que ele traçou ali na sua atuação. Então a gente acredita que essas duas partes do capítulo, elas são bastante práticas e vão ajudar o coordenador a fazer um diálogo mesmo entre aquilo que a gente vem propondo e como que está ali no fazer da escola a sua atuação. Obrigada, Ana. E agora a gente vai ouvir, como sempre fazemos aqui no podcast, a vivência de algum educador ou educadora sobre o tema que estamos discutindo. A gente vai saber como a coordenadora Paula de Camargo Penteado, do Centro de Educação Infantil Vila Inglesa, em São Paulo, organiza sua rotina de trabalho. A Paula participou, em 2019, do projeto Infâncias em Foco, uma parceria do SEDAC com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, que fazia a formação das duplas gestoras. Direto da escola. Um dos maiores desafios e necessidades de toda a profissão é organizar a rotina, priorizar as demandas para poder vivenciar profundamente as riquezas da profissão, no nosso caso a escola, que é acompanhar de perto o trabalho dos professores em conjunto com os estudantes. Acho que nesses anos que eu estou na escola, o que eu aprendi é que a nossa rotina ela tem que estar aberta ao inesperado, ela tem que ter um respiro, tanto no sentido de acompanhar o inédito que acontece todo dia na escola, quanto no sentido de resolver as urgências que também acontecem todo dia, né? A gente não pode, porém, deixar de prestar atenção na função do coordenador, que está atrelada à função de formação de professores, articulação de saberes e transformação da realidade. Então, para pensar no que fazer durante o dia, você tem que pensar nessas três funções do coordenador. O problema é que muitas vezes outras demandas caem no nosso colo, problemas de relacionamento, indisciplina, resolver problemas administrativos, falta de professores, até assumir sala a gente acaba assumindo. Acho que uma dica para quem está perdido nas demandas é colocar tudo no papel. De todas as demandas que você tem que dar conta no dia, anotar e pensar. Isso é o que eu preciso fazer, né? Isso está relacionado com os princípios de formação, articulação e transformação. Na escola em que eu atuo, eu tenho 7 salas e organizo a minha rotina em leitura dos registros das professoras, as reuniões pedagógicas com elas, a escrita dos meus próprios registros e acompanhar a rotina dos bebês e crianças. No acompanhamento das rotinas, eu preciso elencar o que é necessário e o que pode ser observado outro dia. Então, por exemplo, a observação de um café da manhã dos bebês e crianças, no meu caso, pode ficar para outro dia se eu tiver uma urgência outra para resolver. Outro ponto que acho que é importante é, eu organizei minha rotina e uma demanda surgiu. O que eu vou retirar? Eu vou retirar aquilo que não é tão urgente, que não é tão prioridade. E caso venham solicitar alguma demanda para mim, eu vou negar gentilmente se não tiver relação com os princípios da minha profissão, que são a formação dos professores, a articulação de saberes e sujeitos e a transformação da realidade. A experiência da Paula ilustra bem tudo isso que a gente vinha falando e mostra a importância da organização dessa rotina e também de sempre retomar quais são as funções do coordenador pedagógico quando a gente está pensando no que fazer, como fazer, quando fazer na escola. E aí, Ana, Priscila, o que vocês acharam desse relato e dos pontos que a Paula trouxe? Eu achei incrível a clareza que ela tem desse lugar que ela ocupa enquanto coordenadora pedagógica, na equipe de gestão da escola para pensar nas transformações, que acho que nesse papel social que a escola tem, né? E também nas decisões que impactam o planejamento dela. Ela tem muita clareza sobre o papel de formação, quando ela usa os exemplos, né, das devolutivas de planejamento que ela realiza, das pautas de formação. Então ela vem fazendo essas escolhas com bastante intencionalidade, de fato, do que ela precisa segurar para que os professores aprendam nesse processo de ensino e, claro, para que as crianças todas aí avancem seus conhecimentos, né? Então acho que foi bem importante mesmo
mesmo ouvi-la e pensar também o quanto que ela usa da rotina como um instrumento. Acho que a Ana Clara trouxe isso logo no comecinho da nossa conversa e acho que ela mostrou um pouco, né? Usa como um instrumento de trabalho mesmo para refletir sobre suas ações. E acho que até para negar o que não é da própria função dela, né? Então acho que ela trouxe pontos bem importantes para a gente poder pensar mesmo, que acho que contribuem para essa reflexão do coordenador. Eu também fiquei bastante impressionada com como ela tem clareza e vai ali tomando decisões, né, ao longo da rotina. E da fala dela, eu queria destacar 2 pontos que me chamaram muito a atenção. Um é que ela fala logo no início sobre acompanhar, né? Eu acho que no nosso capítulo a gente traz um pouco desse olhar, né, do caminhar e do acompanhar. Eu acho que o fazer do coordenador tem muito disso, né? Que ele é orgânico ali na escola e ele precisa de ações que são constantes e que voltam, são rotineiras mesmo, né? O tanto que ela foi ressignificando essa rotina para que ela possa eleger o que fazer, escolher o que vai deixar de lado, e isso é o fazer, o acompanhar, né, da escola como um todo, das aprendizagens e tudo mais. E o segundo ponto que me chamou bastante a atenção é que ela não tá brigando com as urgências, né? Ela abriu espaço, ela diz que é preciso ter uma rotina que seja estruturada, mas que seja também aberto ao inesperado. Ela tem ali já um plano, mas as urgências elas vão acontecer, é impossível zerar as urgências de uma escola. Mas como que ela vai ali elegendo o que pode ser deixado para o dia seguinte, não deixado para nunca mais, né? Então é uma observação, eu posso deixar para o dia seguinte. E é interessante que os exemplos que ela dá vão dando conta de que essas escolhas elas não vão ser iguais para todos os coordenadores em todos os contextos. Cada um vai precisar fazer uma reflexão e um movimento de entender qual é o seu objetivo naquele planejamento daquele ano, daquele biênio, enfim, o que ele tem como prioridade para que ele possa dizer, bom, isso aqui não está tão aliado à minha prioridade, eu posso deixar para depois. Eu achei muito interessante falar disso, né, que é uma abertura, um acolhimento das urgências como algo que também faz parte do fazer do coordenador. Não adianta ficar mal-humorado com a urgência que aparece, ele precisa dar conta de lidar com aquilo de uma maneira que favoreça o propósito maior da escola e colabore com a equipe, enfim, tudo aquilo que ela foi trazendo no relato. Então, eu queria destacar esses 2 pontos porque eu achei bem, bem importantes. Acho que a Paula traz, vocês foram trazendo palavras que fecham muito bem essa nossa conversa, né? A clareza, a prioridade, a flexibilidade, a organização, a colaboração. Acho que tudo isso é fundamental, né? Pensando em rotina, pensando em organização com equilíbrio, com coerência. E agora, a gente chega naquele momento bom de trazer inspiração e sugestões para abrir a mente e relaxar ao mesmo tempo. Então, Ana, Priscila, gostaria que vocês dessem alguma dica de leitura, filme, vídeo, podcast, o que vocês tiverem para sugerir que possa ajudar nas reflexões no que discutimos aqui hoje. Então, vamos começar pela Ana. Qual a sua dica pra gente, Ana? Eu acho que a minha dica tá mais no lugar de relaxar. Quero indicar um podcast que eu conheci recentemente e eu gostei muito. Se chama Corpo Especulado e é uma série documental muito interessante que explora um pouco a relação entre o corpo feminino e a ciência. Como é que foram sendo conquistadas alguns conhecimentos na área da ciência, na área da ginecologia e tudo mais. É bem interessante porque ele é muito pesquisado, ele tem depoimentos, ele tem história. Então, ele é interessante, assim, para as pessoas que são curiosas com a ciência, com a história da ciência. Eu achei que ele traz uma visão bem importante, porque essa relação entre o corpo feminino e a ciência, ela é permeada por muitas questões, né? Por questões raciais, por questões não só de gênero, né? Mas que vão muito além disso. Então, vale a pena. Ele é interessante, ele é leve, ele é gostoso de ouvir, então eu recomendo. É uma parceria do Instituto Asmina com o Serrapilheira, então ele é bem, bem bacaninha, assim, bem gostoso de ouvir e de curtir um assunto diverso. Ah, tá anotado. Obrigada, Ana. E você, Pri? Eu fiquei em dúvida aqui, mas eu tô pensando especificamente na construção desse capítulo, desse livro, de parte daquilo que a gente escreveu e desse papel que o coordenador ocupa dentro da gestão escolar. Tem um livro que ajuda bastante a gente pensar um pouco na gestão escolar mesmo, né? E é um livro do José Carlos Libânio, que chama Organização e Gestão da Escola. Teoria e prática. Ele também traz uma caracterização do papel do coordenador pedagógico, traz também do diretor, mas ele trata aspectos fundamentais da educação e da gestão escolar. Então fica aí uma sugestão de leitura e de estudo. Muito bacana, obrigada, Priscila.
E agora a gente chega ao final desse 9º episódio do Na Escola, um podcast para educadoras e educadores. Gostaria de agradecer imensamente vocês, Ana, Priscila, por estarem com a gente hoje, por essa conversa leve e ao mesmo tempo consistente desse tema tão importante. Foi muito inspirador, tenho certeza. Obrigada, foi um prazer estar aqui. Eu acho que a gente conseguiu reviver questões importantes que a gente tratou no capítulo. Espero contribuir também com o pensamento de cada coordenadora aí nas unidades escolares, que esse é o nosso desejo desde sempre. Eu também, estou super feliz aqui com essa parceria. Gostaria de agradecer e espero que a gente possa aproveitar bastante todo esse estudo realizado dentro dos capítulos, todo esse livro maravilhoso aí que se formou. Obrigada, gente, mais uma vez. Essa nova temporada do Na Escola é toda voltada para coordenadores pedagógicos. Se você ainda não ouviu a primeira temporada, em que falamos do papel da direção, dá uma olhadinha aqui na playlist do canal e ouve porque vale a pena. O Na Escola é um projeto da comunidade educativa SEDAC em parceria com a Moderna e a Fundação Santilana, com discussões trazidas do livro Coordenação Pedagógica, Identidade, Saberes e Práticas. E se você quiser baixar o livro, é só acessar os sites moderna.com.br/modernamigos ou comunidadeeducativa.org.br na área de publicações. A gente vai colocar os links aqui na descrição do podcast. E aproveita para seguir o nosso canal nos tocadores de podcast para receber o aviso de novos programas ou acesse o YouTube da Moderna. Muito obrigada e até o próximo episódio.